está ausente aqui, mas presente online. Que nós possamos, nesse momento, adorar a Jesus Cristo, Rei da Glória. E, inicialmente, eu quero te convidar a orar, a falar com o Papai do Céu, com Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece o nosso coração, a nossa mente, prescruta o nosso interior, sabe das nossas necessidades, ansiedades, aflições, causas que para nós talvez seja difícil de resolver, mas para Deus, diz a palavra, tudo é possível. Então você que está nos ouvindo em casa, se conecte conosco, não apenas online, mas no culto ao Rei de toda a glória. Pare de fazer o que você faz de costume na sua casa, talvez andar na cozinha, ou falar com alguém, conversando com alguém. Vamos todos juntos, de mãos dadas, nesta noite atravessar a Macedônia, o Mar Vermelho. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te enaltecemos na beleza da tua santidade. O Senhor é o Rei da Glória, é o Deus Todo-Poderoso, e a tua palavra nos diz, revelada e deixada para nós, que não há outro Deus semelhante a ti. Em cima, no céu, debaixo da terra, o Senhor é o único, e assim nós estamos aqui, para te bendizer, para te glorificar, para ouvir a tua voz, entregar mais uma vez a nossa vida no teu altar. Sobretudo, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, porque isso, ó Deus, nos separa. Mas graças te damos, porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus para morrer por nós, nos dar novamente o livre acesso à eternidade, à graça. A tua palavra diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e então temos livre acesso. Então olhe para nós nesta noite, pecadores que somos, necessitados que somos. Limpa o nosso coração, lava, Senhor, e purifica-nos por dentro, até que sejamos mais e mais parecidos contigo. Nós te rendemos graça neste culto, nesta noite, neste santo lugar. Abençoamos desde já cada lar e família, e a cada um que aqui está presente na reunião dos santos, no santo lugar. Nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você de casa também pode dizer amém? Graças a Deus. Abrimos a palavra do Senhor, nosso Deus, no livro de Salmos, Salmos 95. Iremos ler esta palavra bendita e santa. Estaremos também na sequência adorando e louvando o Senhor com os nossos músicos da igreja. E estamos felizes porque estamos mais uma vez na presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que é melhor estar na casa de Deus, pois vale mais do que 1000 anos fora da casa de Deus. Irmão Alfredo, hoje é um dia de alegria. Salmo 95, me acompanhe por gentileza. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o nosso Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massa, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse:
é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Queridos, este salmo nos e nos mostra verdadeiramente que nós estamos adorando a um rei, a um Deus, a um Senhor dos senhores, e que Ele tem todo o poder e toda a glória. E nós devemos então se alegrar por isto. Se alegrar, irmãos. Devemos nos alegrar nisso. Porque estamos adorando um rei de toda a glória. E é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação, irmão Carlos, estar adorando o rei de toda a glória. Tenhamos alegria nisso. Que nós estejamos hoje adorando a Ele, a um rei que em breve voltará para nos buscar. E devemos em todo o tempo da nossa consciência e peregrinação nessa terra, entender que mesmo que Ele, antes da sua vinda, antes da sua segunda volta, nós devemos buscar a Ele com alegria, porque Ele governa antes mesmo de voltar pela segunda vez, ainda passando por um pouco de tribulação ou de dificuldades, como todos nós porventura passamos ultimamente, nós devemos ter alegria. Vejamos o que diz o verso 4 do Salmo 95: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Saiba de uma coisa, e gravemos isso no nosso coração, nessa noite. Ele tem, irmão Paulo, o controle e o domínio de todas as coisas. Por isso deve ser a nossa alegria espontânea. Deve ser a nossa alegria, irmão Gilmar, contagiante. Deve ser a nossa fé transbordante. Deve ser uma vida em Cristo verdadeiramente. Eu quero aqui, finalizando aqui um pouco dessa leitura desse texto, dizendo que a alegria que temos por ter um rei e sabermos que somos propriedades dele e que tudo que temos e que somos, glorificamos a Ele com a nossa obediência. Diga na sua consciência agora: eu sou propriedade de Deus. Nós somos propriedades de Deus. Nós pertencemos a Deus. O texto nos mostra e nos aponta isso. Nós somos propriedades dele, nós somos feituras. Nós somos obras feitas pela mão de Deus. E temos que conscientizar nisso e sabendo que isso nos traz alegria, porque tudo está sob controle. Porque tudo está diante de Deus, na presença do Senhor, e Ele vê todas as coisas. E por isso, devido a isso, requer de nós uma obediência, para ter paz, para ter alegria. A obediência me faz ter paz, a obediência me faz ter alegria. Já viu um ladrão correndo da polícia? Já presenciou? A pessoa fica desesperada para um lado e para o outro, porque alguma coisa ele fez, alguma coisa ele cometeu, ele saiu da linha, vamos se dizer assim. Faltou-lhe paz, faltou-lhe alegria. E nós, como povo de Deus, eleitos do Senhor, nós sabemos que em Cristo nós temos paz e alegria, porque andamos no caminho da vida, andamos no caminho da retidão, andamos olhando para Cristo Jesus. Então, se porventura, em algum momento, em algum instante, alguém que me está me ouvindo nesta noite, ou nós que estamos aqui, falta paz, vamos olhar um pouco do conceito da obediência, como que estamos, para que possamos alcançar a paz que vem de Deus e a alegria que vem dele mesmo. Para finalizar, e logo na sequência os levitas,
irão louvar a Deus, o nosso Senhor Jesus, eu quero ler com a igreja o livro de Hebreus, capítulo de número 3, versículo 7. Que diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Até aqui. Coisa boa e coisa alegre é ter paz, é ter descanso em Deus, em Cristo. Curve sua cabeça e feche teus olhos. Somos de ti, Pai, somos teu, obras e feituras de tuas mãos. Por isso, venha nos visitar, endireitar os nossos caminhos e veredas, trazendo primeiramente a paz, a alegria que vem do Senhor, porque a tua palavra diz que até mesmo, Senhor, a tristeza salta de alegria na tua presença, porque encontrou a luz, encontrou a verdade, encontrou o Rei da Glória. E nós aqui hoje estamos aqui, Pai, para cultuar a Ti, porque queremos Te encontrar em espírito e em verdade. Adore a Deus, adore ao Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que nos ouvem pelo Instagram, pelo YouTube. Vou convidar todos a ficarem de pé. Vinde e cantemos com alegria ao Senhor. Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é santo, santo, santo. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa honra, deste culto. Ele merece. Então que nós possamos, como o Rodrigo colocou no começo do culto, neste momento, nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional, e que nós estejamos com foco e com determinação a prestar um culto que agrade ao nosso Senhor. Amém? Grande, todo-poderoso. Ele é grande, grande, todo-poderoso Deus, santo, santo, justo, onipotente Deus, estás acima dos altos céus, teu trono sobre todos está, já senta sobre os querubins, o trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a ti, os meus lábios te adoram, ó Deus, nos prostramos aos teus pés, Senhor, pois é santo. Lá do início, grande, grande, todo-poderoso Deus, santo, justo, onipotente
Deus, estás acima dos altos céus. Teu nome sobre todos está. Te assentas sobre os querubins. Teu trono eterno não passará. Levantamos nossas mãos a Ti, nossos lábios Te adoram, ó Deus. Nos prostramos aos Teus pés, Senhor, pois é santo. Levantamos nossas mãos a Ti, nossos lábios Te adoram, ó Deus. Nos prostramos aos Teus pés, Senhor, pois é santo. Pois é santo, santo és, pois é santo. Aleluia ao nosso Deus, Ele é santo, toda honra, toda glória. A próxima música, ela é um corinho do Novo Tom, bem antigo. É Falar com Deus. E essa é uma música que me emociona muito, porque ela fala da oração. Ela fala da conversa que a gente tem com o nosso Senhor. E como isso traz paz à nossa alma. E como isso nos acalenta. E como é bom estar e falar com o nosso Deus. Então, quem souber, canta junto com a gente. E quem não souber, medita nessa letra. Porque falar com Deus faz bem à alma. É um privilégio. É um privilégio estarmos aqui e podermos falar com Ele.
nosso Deus, e as obras que Ele faz. Seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Podei vos assentar, igreja? A alegria do Senhor é a nossa força. Quero convidar a igreja, nesse momento, tanto a local como a que estão online, a trazer os dízimos e as ofertas da casa de Deus, da casa do Senhor. Mas antes, eu quero expressar aqui a minha alegria. Irmãos, como é bom estar cultuando a Deus. Como é bom estar presente no corpo de Cristo, na casa de Deus. Pastor Edu, me alegro de estar na casa do Senhor, pastor. É bênção de Deus. É bênção do Senhor, igreja. Irmão Carlos, é bênção, querido. Daqui a pouquinho nós iremos ouvir a palavra de Deus com o nosso pastor. Mas eu quero convidar você para trazer os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Mas antes eu quero ler um texto, um versículo apenas. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Como é bom estar na casa de Deus, cultuando a Deus. E diz assim o versículo 20 do capítulo 14 de Gênesis: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. De tudo. De tudo. Queridos, quando entregamos as nossas ofertas e os nossos dízimos na casa do Senhor, nós entregamos com alegria, porque sabemos que a finalidade desses recursos é para o mantimento da casa, da obra do Senhor, para o crescimento, humanamente falando. Não que Deus não precisa, mas a obra precisa avançar. E nós estamos passando por uma travessia. Lembre-se, e nós passaremos juntos. E eu quero dizer que os dízimos e as ofertas, com isso, você não ganhará a salvação. Porque a salvação é só por meio e através de Jesus Cristo. Mas todo cristão, todo crente salvo, tem a alegria de trazer, de participar, de devolver os seus dízimos e as suas ofertas à casa de Deus. Então, sinta alegria nesse momento de participar com seus dízimos e as suas ofertas. Deus abençoe. Você que nos assiste pela TV, pelo canal YouTube, com certeza tem aí o número da agência, o número da conta, o nome da igreja e o CNPJ. Você pode fazer uma transferência, você pode olhar pelo QR Code, colocar o seu visor e faça isso com alegria, e participe. Vamos orar, igreja. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos feito passar por uma travessia e sabemos, com certeza, que o Senhor estará sempre conosco. O Senhor não deixará faltar o pão, não deixará faltar a massa, a amassadeira, o sustento. Temos certeza disso. Por isso, Pai, nós rogamos ao Senhor que toda a bênção seja distribuída entre nós. Não porque merecemos, mas por causa de Tua graça. E que alcancemos
isso em Ti e que sejamos alegres no Senhor. Nós abençoamos os dízimos e as ofertas trazidas ao altar, aqueles que serão já destinados à conta da igreja, e nós abençoamos assim para que estes recursos sejam usados como estão sendo usados para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Pode dizer amém? Deus abençoe. Pastor Helder, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Que a presença de Deus possa iluminar a sua vida, o seu coração. Você que nos ouve pelo Instagram, pelo YouTube, nós queremos rogar a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida, na certeza de um Deus perto, de um Deus cuidador, de um Deus que zela pela sua igreja, que morreu por ela e que voltará para arrebatá-la e levá-la para o céu. A este Deus toda a honra e toda a glória. Abramos a palavra de Deus, meus queridos, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, que o Eterno possa continuar falando ao seu coração, que Deus possa continuar iluminando a sua vida para que você viva debaixo de uma esperança indizível, certo que perto está o Senhor, por isso não andemos ansiosos de coisa alguma, perto está o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos? O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Verso 5. Porque assim como o sofrimento em Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará também grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também a vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos seja dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus é bom. Obrigado, Deus, porque a despeito de toda a pandemia que o Senhor está sacudindo esta terra, os poderosos, os grandes e pequenos, nós temos a convicção, porque assim está escrito, que o Senhor é um Deus presente e um Deus do consolo. Eu quero te pedir, Pai, que esta paz que excede todo o entendimento, esta certeza de uma aliança santa e bendita, de um Deus que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, venha permear cada coração, para que saiamos daqui com o coração sossegado, na certeza de um Deus que nos guarda e nos sustenta, de um Deus que está conosco em todo o tempo. Eu peço a tua bênção e a provisão do teu Espírito sobre cada um de nós, e a igreja diz amém. Esta é a carta mais pessoal que o apóstolo Paulo escreveu. É a epístola que ele mais fala de si próprio.
Nela, ele vai revelar as suas lutas mais ferrenhas, as suas dores mais profundas. Ele vai falar de naufrágios, de ser tido 40 chibatadas menos uma 3 vezes, de naufrágio, de perigo de morte. Ele desnuda o seu coração, ele desnuda a sua alma, ele vai falar de experiências arrebatadoras. Nenhum livro do Novo Testamento vai falar tanto da angústia emocional, tanto das angústias físicas e espirituais com tanta profundidade e com tanta amplitude. Assim, eu quero convidar você, queridos, a meditar em 2 Coríntios durante a semana, porque então, com toda certeza, Deus falará contigo. E Paulo, então, queridos, desnudando a sua alma, falando das suas dores e das suas angústias, ele tem como um tema central, uma única palavra: consolo. Este livro começa falando no versículo 3, acabamos de ler: bendito seja o Deus e Pai, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. No último capítulo, ele encerra o livro com o imperativo: consolai-vos uns aos outros. E no meio do capítulo, no meio do livro, ele recebe da parte de Deus uma palavra extraordinária, dizendo: Paulo, a minha graça se aperfeiçoa em sua fraqueza. A minha graça te basta. O verbo consolar é usado 18 vezes neste livro e o substantivo 11 vezes. Ele começa então bendizendo, exaltando, glorificando o nome de Deus. Ele começa no versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus Pai, o Pai das misericórdias. Queridos, ter pai é coisa maravilhosa. O Pai que nos aconchega, o Pai que nos protege, o Pai que nos direciona, o Pai que nos disciplina. E aqui ele está trazendo um qualitativo deste Pai. Ele é um Pai misericordioso. Ele é um Pai que sente com o coração e age com as mãos para livrar o seu povo das angústias, para livrar o seu povo das perseguições. Quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós vamos vendo a história do povo de Deus, nós vamos vendo sempre o cuidado poderoso, gracioso de um Deus que é o Pai das misericórdias. Deus é rico e grande em misericórdia. No Salmo 103, a partir do verso 11, ele diz: pois quanto os céus está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para os que o temem. Quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Versículo 13 de Salmo 103, ele diz: como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Veja que ele está dizendo que grande a misericórdia de Deus, assim como disto do Oriente e do Ocidente, queridos, o Senhor das nossas transgressões, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, porque de última instância, de que se queixa o ser humano? Dos seus próprios pecados e delitos. E este texto está dizendo que Deus é tão misericordioso e tão grandioso que Ele nos separa disso, porque a única causa de nós não sermos consumidos não é porque somos bons, mas porque Deus é bom, porque Deus é bom, Ele é misericordioso. E porque Ele é misericordioso, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, quando o fulgor do dia nascer, lembre-se, entenda, compreenda que a misericórdia de Deus nasceu neste dia para a sua vida e para a nossa vida, porque nós temos ainda o fôlego de vida, porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Isso deve te levar a um sentido de adoração, bem dizer: bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos consola em todas as circunstâncias. E isso é tão marcante, tão imperioso da parte do ser, do caráter do nosso próprio Deus, que Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, falando acerca das suas próprias virtudes, acerca do seu próprio caráter, ele fala: bem-aventurado, afortunado, bendito, abençoado são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia de Deus. Você quer ter um relacionamento profundo com a sua esposa? Seja um homem, uma mulher, obviamente com o seu marido, uma pessoa misericordiosa.
A misericórdia nos atrai. A misericórdia leva a gente a receber e entender o amor tão grandioso e glorioso do nosso Deus. Permita-me essa ilustração pessoal, meus queridos, eu já falei algumas vezes aqui na igreja, é porque isso ficou muito marcante na minha vida. Não poucas vezes eu fui disciplinado pelo meu pai e pela minha mãe, e meu pai, então, de uma maneira firme, quando chegava do trabalho, falava comigo, às vezes me colocava de castigo, mas não poucas vezes eu me lembro de ele me acordar no dia seguinte fazendo massagem nas minhas costas, falando do seu amor, do seu amor comigo. Como é maravilhoso usufruir e entender que existe um Pai que é cheio de misericórdia. Em segundo lugar, esse texto vai nos ensinar que o nosso Deus é o Senhor que nos consola, diga comigo, em todas. Diga comigo, em todas as nossas tribulações. Versículo 4, Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados. Queridos, Deus não apenas nos consola num ou outro momento. No mundo nós temos aflições, porque estamos no mundo caído. Mas diuturnamente, constantemente, diariamente, o Senhor está conosco e a sua presença é uma presença de aconchego, de consolo, é uma presença que acalenta a alma e o espírito. Uma mãe entende muito bem isso, porque quantas vezes sente um filho cai, vem choroso e a mãe abraça e aperta o filho e dá beijinho e fala, vai passar, vai sarar. Quando nós somos consolados, existe um aconchego na alma, existe um palpitar de coração em que nós estamos sendo protegidos, amparados. Há alguém que sente as nossas dores, há alguém que sente e compadece do nosso sofrimento. E isso traz um renovo na nossa alma. Isso traz um vigor em nosso espírito. Quando eu penso em consolo, eu penso numa relação que as circunstâncias, em primeiro momento, não mudam. Entretanto, Deus é o Deus que de fato e de verdade nos dá a força para que nós tenhamos paz em meio as tribulações e os tormentos. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, e a palavra tribulação aqui traz a ideia de um peso esmagador. Somos tantas vezes achatados por nossos sentimentos, achatados pelas circunstâncias, achatados pelo medo, e agora, por que não dizer, pela pandemia. Mas a ideia aqui é que Deus nos assiste em nossa fraqueza. No vale da dor, o Eterno segura em nossas mãos. Jesus foi consolado pelos anjos. No Getsêmani ele diz que ele chorou tão profundamente, tão dolorosamente, porque ele sabia o que iria enfrentar, ele seria afastado do Pai e do Espírito Santo, porque ele recebeu o castigo que pesava sobre nós, e diz a Bíblia que ele chorou e angustiou tanto no Espírito que chegou a chorar lágrimas de sangue, mas a palavra de Deus que diz que havia os anjos que o consolavam. Jesus foi consolado. E Jesus é o grande consolador. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um que em nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
Sabe, Jeane, quando a gente tem dor de dente, alguém fala que está com dor de dente, a gente entende o que aquela pessoa está passando. A gente fala, meu Deus, esse negócio de dor de dente é uma brincadeira. Você fala, gente, esse negócio de tratamento dentário é sério. E é quando você passa por esse sofrimento e alguém passa por isso, você tem uma empatia, você tem uma compaixão e você tem um impulso de querer ajudar esta pessoa em oração, numa palavra de conforto, num abraço, num aconchego, num olhar carinhoso. Porque você sofreu por isso, você passou por isso, e você sabe o que está passando a esta pessoa. E esse texto está dizendo, nós temos um sumo sacerdote, que ele não é distante de nós, ele é igualzinho, foi igualzinho a nós, com exceção do pecado. Então ele padeceu as dores deste mundo, ele sofreu as angústias, queridos, deste mundo caído. Por isso nós podemos nos achegar no trono de sua graça. Rose, que palavra extraordinária. Quando nós falamos de trono, pelo menos à luz de Apocalipse, o que nós temos falado, nós falamos de reinado, de temor, de juízo, de sentença, de um juiz reto que é o nosso Deus. Então é para temer e tremer. Mas aqui, o autor sagrado, ele fala de trono da graça. Porque ele está apresentando o nosso Deus como o Pai de todo o que, gente? Misericórdia. O Rei que é consolador. O poderoso que se compadece. Então ele diz, nós devemos achegar com confiança para que nós possamos alcançar a misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Não é a bebida que vai te levar a um consolo. Não é compras no shopping que vão te levar a um consolo, mas a presença graciosa e poderosa de nosso Deus Consolador. Tiago, capítulo 4, verso 6 diz, e Deus dá graça ainda maior. Ou seja, quando nós estamos passando por lutas e sofrimentos, diga comigo, e Deus dá graça ainda maior. Esse texto vai nos trazer uma terceira grande verdade. Nós somos consolados, o nosso Deus nos consola a fim de que nós consolemos os outros. Porque talvez a pergunta mais clássica que a gente escuta em meio às tormentas, às dores, às tribulações, o deserto, a aridez que nós enfrentamos muitas vezes, quando um dia mau chega às nossas vidas, é por que a mim? Porque justamente comigo? E talvez tenha aqui um quê de autocomiseração, não poucas vezes de murmuração e outras de titubear na fé. Mas quando você entende que este texto está dizendo, e o apóstolo Paulo, ele está trazendo a ideia que nós somos consolados em todas as nossas tribulações, a fim de que sejamos instrumentos de consolo. Isso traz um sentido, um significado muito grande, porque quando, ainda que eu não entenda a mim mesmo, as minhas lutas, as minhas tribulações, o porquê Deus permitiu que eu passasse, ou porque Deus está fazendo que eu passe por determinada situação, mas quando eu compreendo que existe um princípio, um fundamento que permeia toda e qualquer tribulação, é que há um Deus que vai fazer você experimentar este trono da graça, um Deus de toda consolação, para que você seja um instrumento redentor, um instrumento pastoral, um instrumento de empatia, um instrumento que você possa se compadecer verdadeiramente e efetivamente de alguém. E isso nos dá então uma inspiração a não viver para si próprio, a não ficar projetando a sua vida por si, mas ir além e a compreender que Deus traz propósitos muito maiores do que a sua própria vida. Você pode calcular quantas milhares e milhares, eu ousaria dizer milhões de pessoas, Irene, Jó já consolou, Jó estabeleceu a sua graça por meio da sua vida, porque ele, a despeito de todas as lutas, e claro que a luta dele foi
bastante atípica, inclusive, tamanha foi essa tribulação, mas o quanto o livro de Jó e a vida de Jó nos inspiram em saber que o nosso Redentor vive, em que no final do livro ele diz, eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a bondade e a graça de Deus. À medida que aumenta o nosso sofrimento, também aumenta o suprimento da graça de Deus. Warren Wiersbe fala sobre isso. Assim, meus queridos, nós temos que ter paciência. Nós precisamos ser resilientes, nós precisamos esperar e confiar na graciosa mão de Deus, que traz a provisão do consolo sobre as nossas vidas. Esse texto ainda vai falar que Deus nos consola para que nós venhamos a manter firmes a esperança. Veja o versículo 7 que diz, a nossa esperança a respeito de vós está firmes, sabendo que nós somos participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. O apóstolo Paulo vai reafirmando a mesma ideia. Se você sofre, você é consolado. Se você sofre, há uma graça. Se você sofre, há um Deus que te dá graça, a fim de que você seja um instrumento de graça e de consolo na vida das pessoas. Aliás, queridos, aqui está um princípio fundamental, espiritual e comportamental, diante das dores, dos dissabores, das lutas. Não se isole, se aproxime ao corpo de Cristo. Porque um ombro amigo, um abraço sincero, um olhar verdadeiro, uma oração genuína, acalma a alma. Às vezes as pessoas ficam deprimidas, e eu sei que uma das características da depressão é a pessoa querer se isolar. Este é tempo, mais do que nunca, de você se achegar à casa de Deus. Porque a igreja do Senhor é uma comunidade terapêutica, que nós não devemos julgar o outro quando ele está passando por grandes lutas, mas nós devemos chorar com os que choram. E carregar os fardos uns dos outros. E esse texto está dizendo, eu tenho uma firme esperança de um Deus que nos consola. É de Deus que emana toda a verdadeira consolação, e somente em Deus a nossa alma descansa e ela encontra abrigo e refúgio. Eu quero reafirmar esta ideia. No mundo nós teremos aflições, mas em Cristo nós temos paz. Ele é o príncipe da paz. Ah, queridos, pois tudo quanto outrora foi escrito, diz Romanos capítulo 15, verso 4, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação tenhamos esperança. Que texto extraordinário! O apóstolo Paulo, em Romanos 12 vai falar que na tribulação você deve ser paciente, ou seja, ter a resiliência e a compreensão de um Deus soberano, de um Deus que vai cuidar de você. Tudo que foi escrito é para que nós sejamos consolados, para que tenhamos paciência, e este consolo e esta paciência vai desembocar numa verdade sublime, a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. O apóstolo, então, a partir deste versículo, queridos, do 8, ele está aqui falando de um modo genérico que é um Deus de toda consolo, um Pai das misericórdias, e agora ele vai falar dele próprio. Ele então desnuda a sua alma como um irmão em Cristo, como um bom pastor, e ele vai falar, queridos, no versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele não está falando de uma coisa, querido, efêmera, não, ele está falando de uma revelação do alto, somada a uma experiência marcante e profunda na sua alma. Porquanto, acima das nossas próprias forças, esta tribulação veio a ele a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Nós precisamos compreender que de quando em quando Deus permite que você beba um cálice do sofrimento, nós também receberemos a taça do consolo. Este texto é tão forte que o apóstolo Paulo chega a dizer que ele chegou a desesperar da sua própria vida. Eu sei que existem crentes que já pediram a morte em oração.
Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, disse: Senhor, me leve, minha missão aqui já foi cumprida. E louvado seja o nome de Deus, porque somente Deus tem o direito da vida e da morte. Por isso não que pertence a você e eu o autoextermínio. Mas no momento de grande dor, de grande feridas na alma, saiba de uma coisa: há um Deus que faz ressuscitar da fraqueza a força, da desesperança a esperança, do cair que é do homem muitas vezes, mas do levantar que é de Deus. Então ele vai dizer nesse texto de uma maneira tão linda e tão profunda, versículo 9: contudo já nós mesmos tivemos a sentença de morte. Veja o que o texto diz: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Quando as possibilidades humanas acabam, não poucas vezes o milagre nasce. O milagre não tem explicações, porque revela de fato e efetivamente, poderosamente e apoteoticamente, que quem sustenta, quem guarda, quem provê é o nosso Deus. Paulo é um tipo de ressurreição, como teve de Abraão e Isaque, queridos, que Abraão estava no coração e de fato ele obedeceu de sacrificar o seu único filho, mas ouviu a voz providencial, consoladora de Deus dizendo: Abraão, Abraão. Em Hebreus capítulo 11 diz que ele ressuscitou, ele teve seu filho dentre os mortos, como se ressuscitado fosse, porque de fato ele chegou a matar o seu próprio filho, no sentido do coração ou da intenção, mas Deus assim não permitiu, porque aquilo era uma tipologia, uma tipificação de que o Deus Pai iria efetivamente cumprir aquele desígnio de matar o seu único filho para que você e eu pudéssemos ter vida. Jesus Cristo veio para nos transformar, para nos libertar, para nos sarar, para nos consolar. Nós nos tornamos grandes espiritualmente, à medida que nos tornamos dependentes do Senhor. No mundo espiritual não existe carreira solo. No mundo espiritual não existe nenhum crente que diz: eu sou tão espiritual que eu posso viver eu no meu quarto em secreto e meu Pai, que ouve minhas orações, me contemplará. Todo crente é totalmente dependente de irmãos. E muito mais dependente do Pai da misericórdia, do Deus de toda consolação. Quanto mais dependente você for de Deus, mais robustez você terá espiritual. Esse é um grande paradoxo. Quanto mais nós vemos a nossa limitação e a nossa pequenez, mais nós vemos a grandeza deste Deus de uma maneira tão grandiosa. O Deus que nos leva a uma suficiência que não está em você, mas que está nele. O qual nos livrou, versículo 10, e livrará de tão grande morte, e quem temos esperado, e ainda continuará a livrar-nos. Ele que teve a sentença de morte, ele que chegou a se desesperar, ele que fala neste livro de angústias internas, queridos, e lutas externas, ele diz apoteoticamente para que nós nos consolemos uns aos outros. Meus amados, quantas vezes uma pessoa vem com dores e dissabores e você vem apontando o dedo dizendo: você está em pecado, você está assim. Nós precisamos ter muita sabedoria. De fato, muitas vezes é o pecado, mas nós precisamos ter muito entendimento que para tirar o cisco do olho de um irmão, a gente precisa primeiro tirar a trave do nosso. O que Jesus está dizendo é que nós podemos sim nos exortar mutuamente, mas sempre numa concepção que não poucas vezes o seu pecado é maior do que o do outro. Então você tem que fazer isso com muito tato, muita sabedoria e sobretudo com muito amor.
Diante da dor é tempo de choro. Diante da obstinação pecaminosa é tempo de advertência. E às vezes a gente inverte as ordens. Na hora de advertir, a gente consola. Às vezes, de consolar, a gente exorta. E nós precisamos desta sabedoria do Espírito. Portanto, filhos, eu quero terminar esta palavra dizendo que em tempo de pandemia, cada um de nós precisamos experimentar este consolo maravilhoso. Você precisa ser fortalecido nesta graça indizível do nosso Deus, a fim que você se torne, nós nos tornemos instrumentos do consolo. Vidas são poupadas quando recebem o devido consolo da parte de Deus por meio de vidas, por meio de irmãos, por meio de pessoas que de fato se importam. Você já recebeu um abraço consolador? Você já recebeu uma palavra que diz, eu não sei o que você está passando, mas eu posso imaginar, e a sua dor é a minha dor? Mas não como uma retórica, mas como um ato genuíno e verdadeiro. Sabe, Salete, como é extraordinário nas angústias da nossa alma alguém te mandar um WhatsApp ou uma ligação falar, eu jejuei por você no dia de ontem. E você fala, meu Deus, eu estava tão angustiado e eu não tinha nem ideia que havia alguém que orava por mim. Jesus é o nosso consolo. Somos chamados a uma viva esperança. Somos chamados para sermos misericordiosos e agirmos com misericórdia. E o apóstolo Paulo começa esta epístola bem dizendo. Vamos ler juntos, queridos, o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Sejamos consolados para que possamos consolar. Sejamos consolados para que cada vez nos levantemos como um exército da esperança. Oremos ao Senhor. Grande é o teu nome, Jesus. Maravilhoso é o Senhor. A tua palavra diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, porque nem sabemos orar como convém. Todos os dias o Senhor estará conosco. Não há orfandade no reino de Deus. E aqui o apóstolo Paulo nos apresenta Deus, o poderoso Pai de misericórdias. O Deus não é de um consolo aqui, outro acolá, espaçadamente, de uma maneira efêmera. Não. É de uma maneira sólida, genuína, verdadeira, profunda, o Deus de toda consolação. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor venha consolar os teus filhos, que o Senhor venha renovar a força, o encorajamento, a graça de um Deus que se compadece, de um Deus que levantou Moisés porque disse, eu ouvi a aflição do meu povo e decidi descer para libertá-los. Jesus chorou diante de Jerusalém que apedrejava os seus profetas. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, porque é um Deus que se compadece, porque é um Deus cheio de misericórdia, um Deus que sabe e conhece a nossa estrutura e que nos dá o livramento, o escape necessário. Que esta presença, que esse Espírito vivificador, restaurador e renovador, se manifeste na sua vida. E que você tenha uma paz nesta noite, de uma maneira diferente. O Senhor é o Deus que naquele grande e glorioso dia diz, enxugará todas as nossas lágrimas. O consolo tem um quê de redenção eterna. No céu, todas as lágrimas serão enxugadas
não haverá absolutamente nenhuma lágrima a ser derramada, senão o gozo eterno do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Se você puder ficar de pé, nós vamos impetrar a bênção e vamos cantar mais uma canção. Vamos impetrar a bênção porque vamos encerrar aqui a live, mas vamos cantar mais uma canção. Permaneça, por gentileza, no templo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Deus Pai, o Todo-Poderoso, o consolo, o renovo, o vigor do Espírito Santo recaia sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Eu acho que você pode ficar de pé, não pode, gente? Aguenta ficar um pouquinho de pé, Stefano? Stefano,